A gente sabe que faz mal, que pode matar, mas ainda há aquelas pessoas que continuam fumando, né? Hoje, o cigarro é responsável por mais de 400 mortes por dia no Brasil. É um número absurdo, gente. E mais de 50 mil casos de câncer. Se é um risco para quem tem esse vício, também é letal para quem não fuma. Nós convidamos a médica oncologista Natália Almeida para conversar com a gente sobre isso. Nós tivemos ontem, né, o Dia Mundial Sem Tabaco e a Natália atendeu ao nosso pedido. Natália, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar mais uma vez sobre isso. Né, sobre isso. E claro que você participa também dessa conversa conosco aqui pelo nosso WhatsApp. Natália, antes da gente trazer os números, né, de trazer os tipos de doença, para a gente poder reforçar que o cigarro causa, ontem foi o Dia Mundial Sem Tabaco. A gente tem o que comemorar? A gente tem uma redução no número de pessoas que estão parando de fumar? A gente vê que essa medida ela realmente é efetiva, né? Que as campanhas de conscientização têm trazido uma diminuição no número de tabagistas ativos no Brasil. Essa data, na verdade, ela é mundial. Ela foi criada pela OMS em 1987, né? Então, ela serve para o mundo inteiro. E eu acho que é importante a gente lembrar nesse cenário que a gente está vivendo agora, porque as pessoas estão ficando mais em casa. E aí tem o risco do tabagismo passivo, né, para as outras pessoas que estão ali na casa. Então, às vezes tem criança, tem adolescente, né? Idosos, né? Exatamente. Então, fumar agora, nunca foi, né? Mas assim, agora a gente precisa ter a conscientização que as pessoas estão mais ansiosas de maneira geral, todo mundo, por causa do período de pandemia que a gente está vivendo. Isso pode elevar o número de cigarros que a pessoa está consumindo, porque é normal ficar mais ansioso e aí termina descontando, às vezes, comendo mais doce ou bebendo mais álcool e fumando mais. Exatamente. Então tá aí esse alerta, né? Isso. Eu quero trazer para você alguns números, né, que o INCA divulgou sobre o cigarro, as contas do vício, né? O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas ao ano, é algo que você tem que saber. E mais de 1 milhão são fumantes passivos, é o que você estava falando agora, né? Quer dizer, pessoa que nunca pôs um cigarro na boca e que é vítima desse cigarro. Você falou que há uma redução, mas ainda também há uma resistência em relação a essa ajuda para parar de fumar? Ou a pessoa acha difícil parar de fumar? Eu acho que, assim, às vezes o fumante, ele tem uma sensação de culpa muito grande. E ele tem que lembrar que ele vai se sentir acolhido quando ele pensar em pedir ajuda. Porque é muito comum a gente, às vezes, ver no consultório alguém com diagnóstico de câncer, por exemplo, que fumava, falar, doutora, mas eu mereci, eu fumei, eu sabia, sabe? Isso não é bom. A gente tem que falar, não é por merecimento, o câncer não vem, as doenças não vêm por punição, né? A gente tem que acolher essa pessoa que está ali tentando parar de fumar, porque a gente sabe que é muito difícil. O cigarro é a droga mais viciante que tem, né? Porque você vê que a crise de abstinência do cigarro, ela vem às vezes em meia hora depois que a pessoa parou. Então, assim, as outras drogas, né, se a gente for pensar em drogas ilícitas, às vezes as crises de abstinência vêm com 2 dias, 3 dias. A do cigarro, em meia hora, 1 hora, a pessoa já está sentindo sintomas. Então, é difícil mesmo. Que poder dessa nicotina, né, desse cigarro, que poder que ele tem. O cigarro tem mais de 5 mil substâncias tóxicas, né? Então, assim, realmente é um concentrado ali. Difícil, perigoso. Né? Deixa eu trazer os tipos que a gente pensa assim, o cigarro só leva ao câncer. Não, ele tem, infelizmente, tem uma lista, né, de doenças. Olha, câncer são mais de 50 mil casos, é isso mesmo, né, Natália? Isso. A doença pulmonar obstrutiva crônica, tabagismo passivo, pneumonia, AVC, ou seja, é um estrago que ele faz na vida de qualquer pessoa. O cigarro tem vários problemas, né? Pode dar desde catarata, perda do olfato, perda do paladar, até doenças mais graves, como, por exemplo, o DPLC, né, que é um enfisema, é uma doença pulmonar que predispõe, por exemplo, a pessoa que pega uma infecção a ter um quadro muito mais grave. Então, assim, às vezes uma pneumonia em alguém que tem um pulmão mais saudável, pulmão normal, saudável, vai se resolver rapidinho. E quem tem DPLC já não, vai ter um quadro mais grave. Por isso a nossa preocupação com quem fuma, né, quem já tem as consequências, problemas crônicos do cigarro com a Covid-19. Com a Covid-19, né? Quais são os tipos de câncer que a gente tem quando a pessoa fuma por muito tempo? A gente pensa imediatamente no câncer de pulmão, né, que a gente sempre fala, mas também em todos os cânceres de cabeça e pescoço, né, o câncer de laringe, os tumores uroteliais, então os tumores de bexiga, da pelve renal, do ureter, estão muito associados também ao tabagismo. São os principais.
e a gente vê esses casos em quem fuma durante muito tempo, ou seja, o câncer aparece por aquela pessoa que tem uma bagagem longa de fumo, ou não, ela pode aparecer a qualquer tempo para quem fuma? Geralmente, quando é associado ao tabaco, ele vem em exposição crônica, em grandes quantidades. Mas, como eu falei, às vezes tem muitas pessoas que têm câncer de pulmão que nunca fumaram na vida, porque pode ter uma mutação, né? Então, assim, o câncer nem sempre é por conta do cigarro. Mas a gente pode acrescentar aí esses 50 mil casos que são relacionados e são pessoas que geralmente fumam bastante, né? Não é aquele cigarro esporádico, mas o perigo do cigarro esporádico é que ele pode levar a um vício, por exemplo. Antes da pandemia, eu fumava em festa, adolescente principalmente, fumava narguilé e tal. E agora que não tem mais festa? E agora que está em casa e que vai ficando mais ansioso? Então, às vezes, isso pode virar um problema crônico, né? Então, assim, algo que a pessoa nem sempre tem controle, de falar, eu vou usar de vez em quando, de repente, quando ela está usando todo dia, e aí passa de um maço por dia, e aí vai aumentando, e depois para parar é mais difícil. Perde o controle. A gente vai falar daqui a pouquinho, vou fazer uma pausa com a doutora Natália Almeida. Daqui a pouquinho a gente vai falar justamente sobre essa questão de como, né, buscar ajuda, as consequências depois de parar de fumar, como é que é isso, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom, Natália? Eu já volto com você. E a gente volta a falar, porque é sempre importante trazer este alerta, né? O alerta sobre os riscos do cigarro, para quem fuma e também para aquelas pessoas que convivem com quem fuma e acabam engolindo aquela fumaça. Eu estou conversando aqui com a doutora Natália Almeida, que é oncologista, e você também pode participar. Natália, a gente estava falando sobre essa questão, né, do poder do vício do cigarro e dessa questão que às vezes muitas pessoas querem parar de fumar. Mas às vezes não conseguem, até pela abstinência que você falou, que vem meia hora depois. Eu imagino a angústia e a agonia da pessoa. Mas hoje é possível parar de fumar, não é? Primeiro, assim, a pessoa ela tem que ter vontade, porque assim, a gente tem vários recursos para ajudar. A terapia, como o doutor falou, a terapia psicológica é muito importante. Então, a gente tem o recurso, né, de ajudar. E, às vezes, até a terapia medicamentosa, se for indicado, para tratar os sintomas de abstinência. Agora, a gente não pode entrar com a medicação ou fazer todo um trabalho psicológico sem que a pessoa manifeste a vontade ou sem que a pessoa tenha força de vontade, porque não é fácil. Então, ela precisa saber que vai passar ali por várias fases, difícil, mas ela vai ter uma rede de apoio da família, dos amigos, de outras pessoas que pararam de fumar, médica, psicólogo, tudo para tentar ajudar. Ajudar, porque vai ser um período de deserto, né? É difícil. Vai ser muito difícil. E quando a pessoa decide, procura esses apoios, no caso do câncer, eu posso reduzir as chances de ter um câncer de pulmão, um câncer de laringe? Pode. E assim, a princípio, muitos pacientes falam pra gente assim, doutora, mas eu já tive o câncer e agora, por que eu vou parar de fumar? Eu já tive o câncer mesmo, mas a gente fala, nossa, é importante para você evitar de ter outro e até porque quem fuma tem uma tolerância pior aos tratamentos oncológicos. Então, às vezes, a pessoa que está fazendo quimioterapia, ela tem mais náusea, ela perde mais o apetite, ela tem mais efeitos colaterais quando fuma do que quem para de fumar, né? E no caso, quando, né, esses tipos de câncer, a gente falou de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, de laringe, isso, né? Câncer de rim. Câncer de? Rim. Câncer de rim bexiga. Também, né? E aí, no caso, reduz em quanto as chances de se ter? A gente tem essa estatística, assim, quando a pessoa para de fumar? Eu não sei te dizer ao certo. Assim, muitas pessoas também perguntam em relação a quanto tempo demora para o pulmão voltar ao normal depois que para de fumar. Mas a gente sabe que nunca volta, né? Ele pode diminuir, assim, tem estudos mostrando que em 15 anos as pessoas que pararam de fumar ainda não tinham o pulmão igual ao de um não fumante, né? Então, assim, tem os benefícios de parar de fumar, por exemplo, de voltar a sentir o gosto do alimento, de voltar a ter o olfato, de ter mais disposição, mais fôlego para até fazer atividade física, que a gente sabe que ajuda a reduzir também todos os outros tipos de câncer. Então, é uma série de benefícios, mas, assim, para quem, por exemplo, tem uma carga tabágica muito alta, aquele senhor de 50 anos fumando, né? Ele já tem ali o dano, né? Mesmo que ele pare de fumar agora, o risco dele ainda é muito alto de ter alguma
alguma doença relacionada. Você citou também na primeira parte da nossa conversa a questão do narguilé. Uhum. Ele também é tão prejudicial quanto o cigarro? Porque às vezes as pessoas não têm essa ideia, né? Não, e assim, ainda mais em tempos de coronavírus, que é uma coisa compartilhada, né? E a gente tem que ter muito cuidado com compartilhar cigarro eletrônico, por exemplo. Às vezes em festa a gente via, né, que agora nem festa mais tem, pessoas compartilhando e usando. Então aquilo ali é uma fonte de coronavírus absurda. E o que acontece? O cigarro comum, ele é algo que até ficou meio... as pessoas que fumam sofrem até um pouco de preconceito pelo cheiro, né, que é desagradável. E o cigarro eletrônico na narguilé não, foi uma estratégia da indústria de ter, né, sabores de várias coisas que às vezes é até para chamar mesmo quem mais começa a fumar, que são os adolescentes, né? Então, assim, é mascarado, porque tem também as mesmas substâncias tóxicas, também o risco de desenvolver as mesmas doenças associadas, só que é meio mascarado como uma nova... chance da indústria de buscar isso daí. Então é não para isso também, para essas duas alternativas que não são tão saudáveis. Porque você pode trocar um problema pelo outro, né? Às vezes deixar de fumar o cigarro comum para fumar o cigarro eletrônico, acaba que às vezes no inconsciente você pode estar fumando até mais, porque não tem cheiro, porque você fuma em casa, por causa de, né? E aí acabar fumando mais. No caso dos cânceres causados pelo cigarro, o grande problema também é a ausência de sintomas? Assim, todos esses que eu falei, eles são cânceres para os quais a gente ainda não tem exames de rastreio efetivos, né? Então, a gente acaba diagnosticando numa fase mais avançada. A gente sabe também que em pessoas que fumam por muitos anos, dos 50 aos 74 anos, elas teriam indicação de fazer uma tomografia de baixa dose anual, para tentar diagnosticar o câncer de pulmão precoce. Tamanho o risco que tem. Na população geral, isso não é indicado fazer tomografia de rastreio. Só que qual o problema? Por exemplo, no SUS, a gente já tem uma sobrecarga muito grande do volume de tomografias e atraso dos exames das pessoas que precisam. Então, fazer essa tomografia de rastreio é muito complicado. Entendi. É um problema. E chegou até uma pergunta aqui para mim. E o tabaco, o cigarro em relação à gestante? Que infelizmente... Não, de jeito nenhum, não pode, de jeito nenhum. Mas a gente tem casos, né? Tem, e assim, o tabagismo passivo, nesse caso, também coloca a gestante em risco, né? Porque não pode de jeito nenhum fumar grávida. Tem maiores riscos de malformações fetais, de retardo do desenvolvimento fetal, de abortamento espontâneo. Então, assim, é uma série de riscos que não vale a pena comprar. E aí a mãe, a gestante, ela geralmente tem consciência disso, né? Não quer fazer nada que vai trazer mal para o filho, mas as pessoas ao redor precisam se conscientizar, porque a cada 8 cigarros que uma pessoa do lado fuma, o passivo fuma 1. Fuma 1, né? Então tem que estar, gente, bom senso, é a questão até de bom senso, né? Deixa eu trazer algumas pessoas, olha, a Maria do Socorro diz que tem vontade de ajudar o marido a parar de fumar. Aí ela se pergunta, mas como que eu posso ajudar? Porque às vezes a pessoa não quer de jeito nenhum, e que você falou, né? A pessoa precisa ter a vontade também. Porque às vezes não adianta, você tá ali falando o tempo inteiro, a gente, por exemplo, fala em toda consulta e a pessoa, não, mas eu não quero, mas eu não consigo. E aí a gente tem que tentar insistir, porque, né, água mole em pedra dura, uma hora vai. Mas eu acho que é importante a gente fazer essas campanhas de conscientização justamente para a pessoa, como eu falei, não se sentir culpada, se sentir acolhida por quem vai ajudar, tanto pela esposa, quanto pelo médico, quanto pelo psicólogo. Ela tem que saber que ali está todo mundo tentando ajudar. Que ela não está sozinha, que ela pode chorar, né? Que ela pode falar, eu estou com vontade, mas não quero, me ajuda aqui. O Aparecido lá de Uberaba disse que quando parou de fumar, até terra ele teve vontade de comer, mas ele segurou a onda e hoje não tem mais saudades, né, de ter o cigarro na vida dele. Eu acredito que para a maioria das pessoas é assim. Muita gente fala isso também, dessa compulsão alimentar que às vezes vem com um mecanismo inconsciente também de trocar, né? Antes você ficava ansioso e aí fumava, e agora você acaba descontando um pouquinho mais na comida. Então é muito normal, é muito comum as pessoas que param de fumar engordarem um pouco no começo, mas depois tudo se estabiliza, né? O suporte psicológico ali vai entrar para ajudar, tudo vai, no fim, encontra um equilíbrio. É uma ajuda para não ter esse vício por perto, para você, não é? Prejudicando você e prejudicando os outros também. Eu preciso agradecer a Natália Almeida, oncologista, aqui com a gente hoje no Manhã Total. Obrigada, viu, Natália? Eu que agradeço, Mônica. Boa semana para você. Pra você também. Viu?